questão trabalhista, questão de regra trabalhista. E essas regras trabalhistas ficaram arcaicas, totalmente arcaicas. Nós ainda estamos querendo defender um trabalho CLT que não deveria estar defendendo isso. Sabe, o trabalho CLT, as regras trabalhistas, conjunto de leis trabalhistas, foi criado nos anos 40, onde o país estava se desenvolvendo industrialmente, tinha pouca oferta de indústrias contratando e o comércio era pequeno, os serviços eram pequenos, então as relações de empregado e patrão eram muito restritas. Boa parte ainda era agrícola o país, então era uma relação de trabalho muito distante entre o dono da terra e quem trabalha a terra. Agora você tem uma economia amplamente diversificada, serviços abundantes em várias indústrias, todos eles competindo. Então você ainda tem uma regra trabalhista montada quando existia o monopólio, existia aí o controle. Claro que a gente não tem uma economia tão, eu diria que pulverizada quanto talvez os Estados Unidos ou até mesmo da Europa. Mas nós temos uma economia que você não tem os empresários, de fato, dominando o que é o trabalho, né? Você tem a oferta de trabalho de diferentes empresas, eles competem pelo seu trabalho. E quanto mais eles competem pelo seu trabalho, que é o caso agora, eles mal conseguem contratar. Eles não estão conseguindo contratar, está tendo falta de mão de obra. Então significa que o poder aquisitivo ou o salário real tem uma chance de vitória maior ainda. Você tem que pagar mais para contratar um trabalhador. E isso é positivo. Então, veja só, temos que fomentar isso. Né? Eu acho que é isso que é o caminho certo. Você tem uma economia que compete pelo seu trabalho. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem essa inteligência artificial que está entrando, já está adentrando nas empresas. Muitas vezes a gente acha que a inteligência artificial é um Google melhorado. Não é nada disso. Assustador, gente. Você mesmo falou, não é nada disso, meus caras. Tem muito mais coisa na questão de logística, em todo o maquinário, sistema de produção, sistema de eficiência. Você eliminar elos entre o comprador e entre o consumidor comprador e o fornecedor. Você gira uma economia muito mais direta, muito mais rápida e dinâmica. E vários países, sobretudo Estados Unidos e Europa, já estão sentindo o efeito dessa inteligência artificial aplicada nas empresas. Várias empresas estão reduzindo os quadros. Olha agora os números dos Estados Unidos. Teve assim um movimento brutal de empresas que empregavam tecnologia, e eles fizeram demissões em massa de centenas de milhares de trabalhadores. Aí você fala, puxa vida, então gerou um desemprego incrível. Não, sabe o que aconteceu? Houve aumento de emprego. Porque a economia lá é livre, é dinâmica. Então houve readaptação. Usando a própria inteligência artificial, gerou outras oportunidades. Então, porque lá, de fato, não é regulamentado, lá é livre. Agora, o que o pessoal está querendo fazer aqui? Os juízes, sobretudo, querem se manter relevantes, não fazem a mínima ideia o que é inteligência artificial, não sabem como é que funciona, acham que é só uma questão eleitoral, que vai fazer videozinho fake para eleição. Acho que é meme, né? Tudo é meme. Vai fazer um meme, acho que é para isso a inteligência artificial. Meus caros, não é nada disso. É toda uma dinâmica econômica que muda a relação trabalho e do empregador e do trabalhador. E cria várias outras opções de trabalho. Mas o juiz aqui, que quer se manter relevante diante dessa onda de novidades, que ele não entende nada, ele quer regulamentar a inteligência artificial para que, qualquer coisa, ele vai lá e pode interferir. Para ele ter o poder de interferir a qualquer momento, em qualquer situação. Aí você vai assim, então, vamos ter inovação? A gente já não tem inovação, meus caros. A gente já não inova. A gente, para inovar, precisa ter uma lei para inovar. E quem é que vai fazer uma lei numa inovação do que ele desconhece? Ninguém, né? Então as leis que a gente faz é só para atualizar o país, acredite se quiser. Então, veja como a gente está atrás, sempre para trás. Alguém inova em algum lugar do mundo, a gente importa essa inovação, e aí para nós é uma atualização, não é uma inovação. Então o país não inova. E é exatamente isso que a gente está vendo agora nos países mais livres, em que a inteligência artificial, e sim, está gerando distúrbios de um lado, mas está gerando várias oportunidades do outro, e a economia continua crescendo, gerando mais emprego e diferentes empregos que não existem atualmente. Então é isso que é o grande momento dessa nova geração. Haverá uma amplitude muito maior aí de oportunidades que a gente nem sabe quais são, mas se começar a regulamentar a inteligência artificial e aplicar a CLT, tem que voltar para a CLT e tal. A verdade é o seguinte, meus caros, na base a CLT está alimentando um outro sistema falido que chama-se Previdência.
É a Previdência que está quebrando o Brasil. Esse modelo previdenciário depende da CLT. Então, veja bem, está tudo amarrado. É a CLT que arrebanha o trabalhador para pagar obrigatoriamente uma previdência estatal centralizada lá em Brasília, onde eles fazem todos os desvios, onde o trabalhador de fato não vai ter aposentadoria e eles nem querem rediscutir uma nova previdência, porque eles sabem que é um sistema de... Na verdade, a Previdência do Brasil virou quase que um tributo, virou quase que um novo imposto, que você nunca vai ver esse dinheiro de volta. Então é isso que está em jogo. A Previdência também está quebrada e está gerando esses rombos fiscais aí que a gente está vendo. E isso está gerando inflação. Enfim, está tudo conectado. Então veja bem, a gente tem que remover esses juízes que de fato querem regulamentar a inteligência artificial, porque isso é o próximo passo de inovação. A gente não sabe para onde vai, mas a gente já está vendo alguns poucos resultados positivos e a gente não pode impedir isso de caminhar de uma maneira muito mais agressiva no país, porque a gente está sempre atrás. E agora a gente corre o risco de ficar muito mais atrás, passando 1 ou 2 anos em que a gente não consiga aplicar a inteligência artificial no país, nós já voltaremos a ser uma fazenda, como aconteceu, né, em 1889. Né? Os fazendeiros se revoltaram lá contra a família imperial, tiraram a família imperial e condenaram o país a 40 anos de não industrializar, de não ter novidade, de não ter inovação, de não ter fomento de comércio, nada disso. Fica tudo arrebanhado ali na questão agrícola e pronto, vira uma mera fazendona, ninguém empreende, ninguém faz nada, porque agora o país está com dívida externa e tem que pagar para pagar a dívida externa, tem que vender café e o café é o colateral. Enfim, eu estou entrando aqui em vários assuntos, importante mas eu queria dar essa conexão. Porque você falou aqui, claro, a Constituição ela tem que ser atualizada. Aí você falou de CLT, leis trabalhistas. Aí, o que acontece? Os caras vão lá e discutem a escala 6x1 sem falar com o empresário, que é o cara que gera o emprego. Aí o que acontece? São pequenas, assim, bolhas, né? Que pessoas que dizem representar os trabalhadores e fazem um círculo no Congresso. Eu não sei, eu converso com as pessoas, os caras, pelo menos, eu pergunto, seu Zé, tem um pessoal abasteço aqui, falou, seu Zé, ele falou assim, pelo amor de Deus, se mexer com essa escala 6x1, eu vou perder meu emprego. As pessoas estão preocupadas em estar empregadas. Então, eles têm medo que mexa. Então, por mais que o pessoal fale assim, olha, você precisa ser 5x2, tem toda essa discussão, tem muito imposto para você contratar uma pessoa. Essa é a verdade. E ninguém fala. E não mexe na Constituição. É como o Luiz Felipe está falando. O ideal aqui, se eu puder dar um adendo aqui rapidinho, o ideal é você ter liberdade de definir o quanto que você quer trabalhar. E o que você quer. Você quer trabalhar 7x7, só que todo dia você trabalha 1 hora, 2 horas por dia? O que é isso? Quer ver? Receba por essas 1, 2 horas. Ninguém fala, Luiz Felipe, é o que você está falando o seguinte, pergunta como é que funciona na China. É que o pessoal fala China trabalha pra caramba. E lá eles não têm essa coisinha de 6x1, 5x2. Exato. Por isso que é uma potência. Aí eles vão falar assim, mas aí a China é comunista. Trabalham pra caramba. E aqui parece que trabalhar virou um palavrão. Você não tem noção. A pessoa, como é que é? Ela, não sei o que, 6x1. Opa, mas tem feriado prolongado, vamos emendar? Está pagando imposto no dia. O que você mudaria na Constituição aqui? Porque, é claro, vai enxugar a máquina, né? Tem que enxugar o número de ministérios, tal, essas coisas. Mas eu tenho a impressão que os empresários eles estão descrentes com o Brasil, né? Olha, tem que mudar muita coisa na Constituição, né? Infelizmente, eu tenho falado isso abertamente. Se a gente não mudar a Constituição, a gente não tem chance. O que temos agora, que dá para fazer agora, são uma série de reformas. Essas reformas são temporárias. Por quê? Porque essa Constituição que a gente tem é uma Constituição temporária. É uma areia movediça. Agora a gente faz as reformas. Puxa vida, que bom. Agora vai. Mas essas reformas duram mais 1 ou 2 ciclos eleitorais. Pronto. Já mudaram tudo, já mudou toda a composição. Então, o que acontece? Tudo aquilo que você reformou vai precisar reformar de novo. Então, a gente precisa, de fato, de uma nova Constituição que seja menor, que não entre tanto em detalhes, que não seja tão ampla assim, que seja muito mais enxuta e deixe essas instituições que foram criadas, deixe em lei, não na Constituição.
A Constituição é para você quando você tem medo de que vai perder no próximo ciclo eleitoral. Aí o cara vai lá e faz assim, bota na Constituição, deixa travado lá, porque aí a gente garante que mais 2 ou 3 ciclos eleitorais ninguém vai mexer nesse orçamento que é nosso e dos quais mamam várias empresas e servicinhos ali, apadrinhados ali com o poder público. Então é isso que os caras usam como artifício. Petrifica na Constituição para garantir orçamento uns 2 ou 3 ciclos eleitorais. Mas peraí, mas é um bom serviço? É uma coisa que você quer? É sustentável? Tem orçamento para isso? Tem arrecadação para isso? Não importa, eles botaram lá, agora virou custo, você precisa pagar. E aí corre atrás de imposto e aumentar imposto para você pagar aquele artifício. Então é isso, a Constituição virou isso. É uma série de puxadinhos, uma série de instituições com orçamento obrigatório, que a gente não questiona se está dando resultado ou não. Então a gente precisa tirar da Constituição para começar a fazer. Ok, qual é o orçamento para isso? Não tem. Então vamos discutir o quanto que deve ser todo ano para ver se está dando certo, se precisa de mais, se precisa de menos, para a gente fazer ajustes. É isso. Na verdade é isso que precisamos fazer. É deixar que a gente possa ajustar os gastos públicos de uma maneira mais livre. E é isso que é importante. Tem um pessoal que fala assim, mas vai então acabar com o serviço público. Claro que não vai acabar. Porque a população quer. O que a população quer vai estar de alguma espécie, vai estar em conjunto de lei, vai estar em alguma norma, e é por isso que a gente precisa entender que a população demandando sempre vai ter algum tipo de coletivização de serviço público, sempre vai ter. É só o argumento aqui, vamos tirar da Constituição para que a gente possa debater isso mais livremente nos processos orçamentários, porque essa Constituição ela está inviável, inviabilizou o país, ela cria despesas obrigatórias, você não consegue governar, vai sempre gerar alta inflação, vai sempre gerar altas dívidas, vai sempre gerar atraso de inovação e você não vai ter investimento naquilo que de fato multiplica. O que multiplica? Infraestrutura multiplica, nós não temos investimento em infraestrutura, inovação e tecnologia, criar bases para que a gente possa desenvolver tecnologia. Toda essa parte de eletricidade, data center, não temos investimento para isso. Desculpa aqui, engasgo. É normal. E temos também uma falta de defesa nacional. Nós não temos linha de crédito, nós não temos orçamento para municiar as polícias, para municiar as forças armadas, para proteger o país. Eles estão ali parados, sem dar quase nenhum tiro por ano, porque não podem treinar, porque não tem munição. Como é que você vai proteger o investimento? Como é que você vai proteger a cidadania? Vai proteger a invasão de qualquer tipo? E está acontecendo, invasão do narcotráfico, de imigração desenfreada. Tudo isso está acontecendo. Então, como é que a gente vai proteger as fronteiras? Não vai. Então, não é isso que o país está completamente defeso. Então, temos aí questões de base que a gente precisa consertar. A Constituição é o grande problema, porque ela não foca em nada que é de base. Ela foca somente naquilo que é eleitoral, aquilo que dá voto. Vamos fazer saúde, vamos fazer educação, petrifica isso, bota na Constituição, pronto, garante aí orçamento. Aí o resultado disso é um grande ciclo vicioso entre deputados corruptos e empresas grandes que mamam nesse gigante orçamento e que vão eleger esses deputados, esses senadores, esses governadores, esses presidentes, que todos eles mamam nesse sistema. Então é isso que a gente precisa desmontar. Para deixar claro aqui que ninguém é contra o serviço público, porque isso sempre vai existir, a população querendo vai ter. É só não constitucionalizar isso e deixar que a gente possa debater livremente os orçamentos e se dá dando certo ou não. É isso que seria uma melhoria muito grande. Tem muita gente aqui entrando aqui, já estamos chegando a quase 40 mil pessoas. O pessoal que assiste a gente no smartphone, eu vou dar um tempinho aqui para ele tomar uma água, porque o papo tá bom e você está participando. Eu não vou conseguir atender todo mundo, porque o chat aqui nosso, ele está desesperado. É o pessoal aqui comentando, falando do Bolsonaro, falando de você, e claro, é uma arena de debate, o pessoal de esquerda, os petistas estão batendo boca. O que a gente tem que trazer, e às vezes as pessoas não gostam, é que quando você olha a figura do Lula, o único candidato da esquerda, é assustador você acreditar que ele possa durar 120 anos malhando com a Janja. É sobre isso, pode me xingar, eu não sou de direita nem de esquerda, eu estou apavorado, gente, eu abro live toda vez aqui e todo mundo é aberto, eu faço a pergunta que o seu Zé faz lá. Prefeitura de São Paulo apresenta Paulistinha. Valeu, turma! Tô indo pra cidade mais incrível do mundo! Viu, Magali? O Paulistinha não consegue ficar longe de São Paulo. Claro, lá tem de tudo, né, Galela? Oi, gente, eu sou o Paulistinha, o novo mascote da cidade de São Paulo.
Agora, toda vez que a gente se encontrar por aí, eu vou contar as coisas mais legais que tem aqui. E então, vamos aí?